Olá, professores de Química, professores de Física, sejam muito bem-vindos. Agora nós vamos para a parte 2 da nossa TPC dessa semana. Então, conforme nós conversamos há pouco, na parte 1, foi dividido. Por quê, na realidade, nós dividimos a TPC em duas partes. Então, vou retomar alguns pontos para quem está assistindo só essa parte 2. Tem alguns professores que fazem só uma TPC, principalmente os que dão aula só no noturno e tem poucas aulas. E as ATPCs que eu estava fazendo, principalmente a última, que foi na semana retrasada, eu acabei gravando 1h30, então ultrapassa a carga horária do professor. Então, a partir deste momento, eu vou fazer como os demais colegas PCNPs, eles estão dividindo as ATPCs em duas partes, tá bom? Parte 1 com 45 minutos, parte 2 com mais 45, para que o professor, que precisa assistir só uma ATPC, ele escolha entre a parte 1 e a parte 2, tá bom? Se ele assistir a parte 1, ela vai ter começo, meio e fim, e a parte 2, começo, meio e fim. Não é uma continuidade. Pode ser que as duas partes se complementem, tá? Por exemplo, pode ser que muita coisa que eu fale na parte 2 tenha relação com a parte 1 e vice-versa. Mas todas as duas partes terão começo, meio e fim. Então, o professor que assistir a parte 1 não vai ficar com a ideia solta do que nós gostaríamos de ter conversado. E o que assistir só a parte 2 também vai ter uma ideia do que era a parte 2 com começo, meio e fim, tá bom? Então, agora nós vamos para a parte 2. Eu vou colocar a nossa tela aqui para a gente começar a nossa TPC. Então, eu vou seguir a mesma linha de raciocínio que a gente estava utilizando para fazer a TPC 1, da parte 1, e das demais ATPCs que nós vínhamos realizando ao longo dos meses, tá bom? Nós tivemos uma primeira ATPC que foi para a área, foi de maneira ampla, onde eu, Inês e Juvenal conversamos com vocês. Depois já tivemos uma outra TPC, onde eu conversei com vocês a respeito de Química e Física, só com os professores de Química e Física, com roteiros de atividades para o aluno e planos semanais do professor de Física e Química para a primeira série do ensino médio. Depois nós fizemos uma outra TPC com roteiros de atividade semanal e plano semanal do professor de Química e Física para a segunda série do ensino médio. E agora, seguindo a tendência, de acordo com o que foi solicitado, nos envios e na devolutiva que vocês nos dão, estou fazendo esta TPC desta semana pautada nas habilidades essenciais para o segundo bimestre, mas para a terceira série do ensino médio, tá bom? Por isso que é muito importante que vocês nos deem as devolutivas, tá? De como estão essas ATPCs, como elas estão chegando até vocês, se elas estão ajudando, que temática vocês gostariam, Se vocês gostariam de participar dessa TPC com boas ideias, com boas sugestões, coisas interessantes que vocês estão fazendo aí na escola, são muito bem-vindos, tá bom? Então pode entrar em contato comigo através daquele link que vocês têm para interação, que a gente planeja como nós faremos as próximas ATPCs. Então eu conto com a sugestão de vocês, porque agora a gente fecha um ciclo, primeira, segunda e terceira série do ensino médio. Temos ainda alguns assuntos para tratar, que mais no final, nas considerações, a gente retoma, tá bom? Então, a pauta dessa parte 2 é muito parecida com a parte 1, tá bom? Do vídeo 1, eu só vou mudar as habilidades. Então, vai ter a sugestão do roteiro de atividade semanal de física, vai ter o plano semanal do professor. Eu vou falar superficialmente sobre esse plano aqui com vocês por conta do tempo, que eu tô vendo que eu tô tomando muito tempo e às vezes a gente precisa conversar sobre alguma coisa mais específica, dar mais uma sugestão. Então, o plano eu comento superficialmente e deixo para vocês, tá bom? Na descrição do vídeo vai estar o link para vocês pegarem o plano semanal. Então, vou falar o que ele deveria conter, como deveria ser elaborado, e vocês depois terão acesso na íntegra a esse plano na descrição do vídeo, tá bom? Vai ter para Química e para Física, e depois a gente faz algumas considerações finais, acertando algumas coisas para as nossas próximas ATPCs, tá bom? Então, essa é a nossa pauta de hoje. Então, a gente vai retomar o quadro de habilidades essenciais do segundo bimestre, que a gente está pautado nela, para Física. Então, a gente retoma aqui aquele nosso quadro, que a gente já olhou na parte 1, mas como a parte 2 também tem começo, meio e fim, nós vamos olhar de novo.
E tem, na realidade, tem quatro habilidades que são postas como habilidades essenciais para que o aluno avance nesse segundo bimestre. Bom, na parte 1, nós pegamos a habilidade de identificar e caracterizar os diversos processos de produção de energia elétrica. Vejam, ele não é um assunto que se esgota, que se esgotou lá na parte 1. Na realidade, tem muita coisa que a gente poderia ter aproveitado, tá? Todo o processo de todos os tipos de produção de energia que são transformados em energia elétrica. Então, a gente não chegou a esse ponto, porque é uma atividade para a semana, né? Às vezes, até o que eu coloco como sendo uma atividade para uma semana, no caso de vocês podem analisar às vezes e pensar: nossa, poxa, Paulo, para mim, essa atividade para os meus alunos, com as dificuldades que eles têm em caminhar pelo entendimento dessas habilidades, pelo caminhar pelas essas estruturas de texto, para que ele faça essa leitura, para que ele consiga, eu vou demorar 2 semanas, não tem problema. Você pega esse roteiro e divide em 2 semanas, tá? Você pega uma parte, põe para uma semana e a outra parte que você acha interessante, coloque para outra semana. Faça 2 planos semanais aí para sua disciplina, tá bom? Todos os ajustes necessários são vocês que vão fazer, vocês que estão lá na linha de frente, vocês que estão conversando com os alunos, que estão fazendo assim, das tripas do coração para poder conseguir fazer uma busca ativa desses alunos, né? Assim que está acontecendo. Tem escola que está num desespero, está correndo, os coordenadores estão trabalhando ensandecidamente para conseguir buscar esse aluno junto com vocês, professores. Muitos professores estão buscando esses alunos que não estão conseguindo acesso a essas atividades. Então, vocês que estão na linha de frente, que conhecem o público de vocês, que conhecem a realidade de vocês, sabem se esse roteiro semanal é interessante ou se às vezes nem é. Não, Paulo, para mim esse roteiro não funciona, então eu vou partir para outro roteiro, tá bom? Então, são tudo sugestões. É o momento de nós conversarmos, nós professores de Química e Física, e contribuirmos com ideias e sugestões para todos, né? A nossa rede é grande e a nossa diretoria também é muito grande. Então, eu já comentei com vocês em outros vídeos, a gente tem escola desde Vinhedo, chegando até a região do Campo Grande, Ouro Verde, né? Então, a gente tem escolas muito distantes, com realidades muito diversas. Então, nesse sentido de adaptações, de tempos, vocês que farão o que for melhor para vocês, tá bom? Isso são sugestões para a nossa conversa. Então, voltando aqui para o nosso PPT, eu peguei agora, para a gente fazer essa nossa segunda conversa, na parte 1 eu peguei a habilidade, quero identificar. Para esta nossa conversa da parte 2, com começo, meio e fim também, eu decidi pegar essa daqui, identificar a relação entre corrente elétrica e campo magnético, correspondente em termos de intensidade, direção e sentido. Vejam, gente, é uma habilidade muito ampla, né? Se a gente for ver, você trabalhar conceitos de corrente elétrica, de campo magnético, trabalhar com intensidade, direção e sentido, com esse objeto de conhecimento eletromagnetismo, é algo que demanda tempo. Então, não vai ser um roteiro semanal que eu vou conseguir desenvolver essa habilidade por completo com o meu aluno. Então, vocês vão ver que algumas atividades que eu coloquei, elas vão contemplar parte desta habilidade. Só que eu preciso que em outras semanas posteriores, eu complemente esta atividade para que o aluno avance e consiga conseguir, né, de verdade, de fato, identificar essa relação entre corrente elétrica e campo magnético, ou eu vou pegar essa situação, vou fazer adaptações e vou dividir ao longo das semanas de acordo com o que eu percebo, com o que eu converso, do que eu tenho sobre os meus alunos. A gente tem professores, nós temos professores muito bons na rede, graças a Deus, né? A gente tem professor de primeiríssima qualidade, professores de Química e Física muito bons, e a gente sabe da dificuldade que está sendo planejar essas aulas, que esse momento que a gente está vivendo, mas a gente tem professor que está há muito tempo numa determinada escola. Então, ele conhece esse aluno, assim, de maneira ampla. Então, ele às vezes deu aula para esse aluno desde lá do 7º, 8º, 9º, às vezes ele pegou ciências.
E aí ele está vindo dando aula, ele conhece o público que ele tem. A gente tem bastante professor assim na rede, tem bastante experiência, tem bastante conhecimento. Agora, se você é um professor que começou há pouco tempo, né, ou, por exemplo, começou esse ano, não tem um conhecimento amplo dos seus alunos, né, de fato, aí vai ter um pouquinho mais de problema para você verificar e você vai ter que ver de acordo com a devolutiva que esses alunos estão dando, com essas atividades que você está propondo, se você está no caminho, se você precisa fazer adaptações ou não, tá bom? Então, voltando aqui para o nosso PPT. Então, peguei aqui. Então, eu vou pegar essa, identificar a relação entre carga, entre corrente elétrica e campo magnético sobre o objeto de conhecimento eletromagnetismo. E aí é mesmo esquema que a gente está habituado a fazer. Nós vamos partir sempre do nosso balizador, né? Ele, este ano, que ainda nos sinaliza, né, se de fato nós estamos no caminho, né? Então, veio um quadro de habilidades essenciais. Esse quadro de habilidades essenciais ele tem que estar com uma relação muito estreita com o currículo de ciência da natureza, porque é ele que vale para a gente. Então, a gente busca lá na página 120 e 121, onde estão estabelecidas estas relações, não é verdade? Então, a gente precisa estar sempre atento a isso. Então, o conteúdo eu peguei eletromagnetismo. Pode ser que a hora que você venha para o conteúdo aqui do currículo, ele não esteja escrito desta forma, resumida, né? Eletromagnetismo. Mas ele está a evolução das leis do eletromagnetismo com a unificação de fenômenos antes separados, tá? E aí ele está dentro desse subitem, né? Ele é um subitem desse texto maior, né, desse campo maior de conteúdo que chama campos e forças eletromagnéticas. Então a gente precisa estar sempre atento com relação a isso, tá? Então tem tudo a ver, tá falando sobre eletromagnetismo, onde irá comentar sobre campos e forças eletromagnéticas. E a habilidade? Identificar a relação entre corrente elétrica e campo magnético. Vamos ver lá. Então, identificar linhas, identificar a relação entre a corrente elétrica e o campo magnético correspondente ao termo de intensidade, direção e sentido. Então, a habilidade é a habilidade como está na íntegra no currículo, tá bom? Do Estado de São Paulo. Então, de maneira alguma, vocês estarão fazendo qualquer coisa, utilizando esses roteiros de atividades, vocês estarão sempre pautados na linha que a secretaria gostaria que fosse pautado, atendendo o quadro de habilidades essenciais e atendendo ao currículo do Estado de São Paulo, tá bom? Aqui tem mais outras habilidades, vejam, aquele quadro de habilidades essenciais é uma síntese, né, um apanhado do que eles acreditam, né, do que a secretaria acredita e espera que os alunos compreendam e consigam avançar neste segundo bimestre. Bom, vamos lá para a química, vamos dar uma olhadinha na química, como é que isso está também. Mesma linha de raciocínio que a gente vai fazer, tá? Nós estamos trabalhando com a terceira série do ensino médio. A gente vai utilizar a mesma linha de raciocínio com a habilidade essencial. Na parte 1 da nossa TPC, a gente trabalhou com esta habilidade, né? Utilizar valores de escala de pH para classificar as soluções aquosas como ácidas, básicas e neutras, com objeto de conhecimento, acidez e basicidade. Eu optei por, neste segundo momento, nesta parte 2 da nossa TPC, trabalhar com saber calcular a constante de equilíbrio de uma transformação química a partir de dados empíricos, onde o objeto de conhecimento é equilíbrio químico envolvido no sistema CO2, água na natureza. Então, essa será a nossa habilidade elencada para a gente traçar os nossos roteiros, tanto de física quanto de química, para esta segunda parte da nossa TPC. Vejam, o que eu vou colocar para esta atividade de química, para que eu atenda a esta habilidade, talvez eu não atenda ainda ela como um todo, já me serve para que eu comece a entrar nesta segunda parte, tá? Nesta outra habilidade, que também ele já vai entrando em diferentes transformações químicas, quais possuem maior extensão, menor extensão, não é assim? Dado que as equações químicas e as constantes de equilíbrio, para que direção está sendo mais? É produto desenvolvido ou ela é reagente desenvolvido? Então, ela já nos inicia para que a gente entre na habilidade seguinte, tá bom?
Tanto essa daqui também, ó, saber prever a quantidade de massa e tal, ela é uma sequência da atividade, da habilidade anterior, que trata de pH, que retoma esse conceito de pH, esse conceito de base forte, ácido forte, solução neutra e de concentrações de soluções, que nós já conversamos em ATPCs passadas sobre isso, não é verdade? Então, de química também. Bom, não poderíamos deixar de lado, na página 146 e 147 também temos, né? Então nós vamos voltar lá. Então a gente quer, o nosso objeto de conhecimento é equilíbrio químico envolvido. Então nós vamos lá no nosso conteúdo, né? Eu quero encontrar aqui, né, no quadro do currículo oficial do Estado de São Paulo o que eu pretendo com a minha habilidade essencial. E aí eu encontro equilíbrios químicos envolvidos no sistema CO2 água na natureza. Então, eles pinçaram daqui esse objeto de conhecimento. E a habilidade selecionada é saber calcular a constante de equilíbrio. Então, vamos lá das nossas habilidades. Vejam que aqui ela não se encontra. E aí eu vou perpassando aqui o currículo. Saber construir a equação representativa da constante de equilíbrio de uma transformação química a partir de sua equação química balanceada. Isso será, né, pode ser que seja contemplado, dependendo do roteiro experimental que eu propuser, eu posso, né, avançar um pouquinho nisso, mas vamos voltar lá. Então, é saber calcular a constante de equilíbrio de uma transformação química. Então, saber calcular a constante de equilíbrio de uma transformação química a partir dos dados empíricos. Então, ela também está como tal aqui no currículo. Ela foi selecionada daqui para compor o quadro de habilidades essenciais para o segundo bimestre, tá bom, gente? Então, tudo que a gente está fazendo aqui está pautado em documentos oficiais, tudo devidamente registrado da maneira mais correta possível. Então, vamos lá, vamos iniciar então nossa conversa sobre os roteiros, né, de atividades semanais. Então, de novo, comecei com física, então terceira série, lá, identificar a relação entre corrente elétrica e o campo magnético, que é a nova habilidade que eu selecionei para essa nossa conversa da parte 2, com objeto de conhecimento é eletromagnetismo. Então, roteiro de atividade não mudou, nome do aluno, série, né, atividade de física, semana de 29/6 a 3/7, e aí o nome dela eu coloquei eletromagnetismo e corrente elétrica, tá? O objeto de conhecimento eletromagnetismo e o descritor, que é a habilidade que ele está propondo aí, mesmo que a gente não a contemple na sua integralidade com apenas um roteiro, tá? Mas nós vamos iniciar a discussão sobre essa temática, sobre o desenvolvimento, que a gente identifique a relação, né, entre campo magnético, né, e elétrico. Só que a gente não consiga chegar em termos de intensidade de carga, de direção, de sentido. Então, é um início, tá? É um pontapé inicial para essa conversa com esse roteiro de aprendizagem, tá bom, gente? Depois, mais no finalzinho, se der tempo, porque eu falo muito, quando eu vejo já estou estourando o tempo, a gente conversa mais um pouquinho sobre as formas de avaliar e de que maneira a gente pode caminhar nesse sentido, tá bom? Então, mesma coisa, cada aluno neste roteiro você vai estudar sobre a importância da corrente elétrica e sua aplicação no dia a dia. E aí a gente começa a atividade 1. Então, a atividade 1, ele vai ter que fazer a leitura desse pedacinho de texto inicial, então um pedacinho bem pequeno, tá? Raios e para-raios, né? Ele faz a leitura deste pedaço de texto, percebe ou faz a leitura, né, desta imagem com a legenda aqui do lado. Então, nada mais esse texto diz que em dias de tempestade, né, o atrito dos ventos com as nuvens, né, e entre as próprias nuvens elas ficam eletrizadas e aí formam as descargas elétricas, né? As nuvens induzem a uma carga contrária na superfície da Terra e chega no Sol. Então, depois de ler esse texto, observar a imagem, então aqui eu tenho, né, um movimento de cargas, tá? E todo o processo dessa carga ser descarregada no solo. Aqui tem alguns elementos que traz para o aluno entender o que significa essa parte 1, né, que é o aquecimento do ar, né, que provoca esse clarão, que seria o nosso relâmpago. A parte 2, que é o deslocamento do ar causado pelo aquecimento de uma onda sonora, né, e a parte 3,
que seria o para-raio que atrai essa descarga elétrica, conduz essa carga para o solo. E aí a gente tem o momento, como que eu calculo, do momento da aparição do relâmpago até o som que eu ouço, né? Quantos quilômetros foram percorridos, enfim. Então, é um textinho introdutório para que o aluno pense sobre esse assunto, tá? Então, ele vai fazer essa leitura. E se ele tiver acesso à internet, ele vai assistir este vídeo, tá bom? Que tá o link aqui embaixo. Se ele não tem acesso à internet, ele não vai acessar esse vídeo, tá? O texto que tá aqui com o texto base que virá na sequência, ele vai conseguir avançar, tá bom? Não se preocupem, porque às vezes, deixa eu voltar aqui para mim, a gente fica numa angústia muito grande. Eu converso com vários professores de química que são meus amigos de longa data, desde quando entrei na diretoria, e eu vejo uma angústia de professores maravilhosos, professores experientes, com uma bagagem assim, não só de química, tá? Tô falando de química porque eu tenho mais contato com eles, de física também. E eu vejo a angústia que os professores estão. Nossa, mas como que eu vou explicar tal conteúdo? É muito difícil. Em sala de aula já é complicado eu trabalhar essas questões com esses alunos, né? Como é que eu vou fazer isso de maneira remota? Que tipo de atividade é que eu vou propor para que ele consiga de fato avançar nisso? Então, há uma preocupação muito grande dos professores com relação a essas atividades. Então, o que a gente precisa é pensar o seguinte: vamos fazer aquilo que a gente consegue dentro, tá, da capacidade que cada um tem. Então, eu consigo preparar eu vejo que o meu aluno X de tal sala, ele não vai ter acesso à internet. Então, eu planejei uma atividade pensando neste aluno e no aluno que tem acesso, porque eu também não posso esquecer os que vão conseguir fazer ou uma leitura mais aprofundada, ou ver um vídeo mais elaborado, ou propor um experimento para que ele faça em casa. Então, eu tenho que pensar nesses dois extremos. Então, por exemplo, quando eu penso num roteiro como esse, eu penso no começo num texto introdutório. Então, o aluno que não tem internet, ele vai poder ler o texto, tá? Se ele foi buscar na escola impresso, ou se ele apenas recebeu e ele não tem acesso a todo momento na internet para ler, uma hora do dia alguém vai fazer o download desse arquivo, ou ele vai pegar esse arquivo com alguém. Então, estou pensando nisso. Então, eu acho assim, é um momento que a gente não pode ficar tão angustiado com isso, tá? Então, eu entendo que a gente fica mesmo pensando que a gente quer o melhor para o nosso aluno, a gente quer sempre o melhor da nossa aula. Mas então vamos pensar sempre o seguinte: eu estou preparando uma aula para aquele que tem ou que não tem acesso, tá? Para aquele que às vezes vai ter que buscar o texto na escola impresso, tem um monte de escola que está fazendo isso, tá? Então a gente pensa em todas as possibilidades, tá bom? E por isso que a gente tem que ajustar todos esses tempos. Então vamos voltar para cá. Voltando aqui para nossa tela. Então, o que fala, pessoal, esse vídeo, tá? É um vídeo longo, tá? Não é um vídeo tão curto, é longo também, né? Um exagero. Já a gente dá uma olhadinha numa parte dele. Ele fala sobre eletrização, né? O que raio é isso? Então, o vídeo discute o que é eletricidade, em algumas aplicações simples, tá? Ele inicia apresentando um modelo científico, serve muito para química esse vídeo, viu, pessoal de química? Ele fala dos modelos de modelo atômico, de elétron, de átomo, tá bom? Fala da eletrização dos objetos, que também serve muito para química. Lembra, na última TPC que nós tivemos, a atividade, o roteiro experimental tinha muito a ver com eletrização, né? Então serve muito, a gente está interligado, química e física está ali junto, é irmã, companheira. E aí ele discute algumas aplicações da eletricidade estática, ele fala sobre a produção, por exemplo, de fotocópias, pinturas de automóveis, é muito bacana esse vídeo. Aí finalmente ele explica o que são os raios observados durante a tempestade e como funcionam os para-raios, tá bom? Então eu vou colocar só um pedacinho, tá? Vocês têm um link aí, depois vocês acessem, que é muito bacana, mas vamos só ver um pedacinho dele. É o caso dos raios, por exemplo? Exatamente. Os raios são um bom exemplo de eletricidade. E para entendê-los, a gente precisa começar pensando no modelo de matéria. Os cientistas imaginam a matéria formada por pequenas partículas chamadas átomos. E, professor, é correto dizer que o átomo é a menor parte da matéria? Não, Carla. O átomo, mesmo sendo muito pequeno, por sua vez é formado por partículas ainda menores, chamadas partículas subatômicas. Algumas delas ficam concentradas no núcleo do átomo e outras girando ao redor desse núcleo na chamada eletrosfera.
No núcleo, nós temos dois tipos de partículas, nêutrons e prótons. Os nêutrons não têm carga elétrica e os prótons têm carga elétrica positiva. Na eletrosfera, orbitando em torno do núcleo, estão os elétrons, partículas móveis e com carga elétrica negativa. Como é que essas partículas se comportam? Cargas iguais, como por exemplo próton e próton, se repelem, assim como elétron repele elétron. Semelhantes se repelem. Exatamente. E o que acontece se a gente falar de prótons e elétrons? Prótons e elétrons se atraem. Agora, professor, se a matéria tem cargas elétricas, por que a gente... Eu vou avançar só um pouquinho, por conta do nosso tempo. Este experimento que ele vai fazer aqui, quem viu a nossa última TPC de Química, daquela sugestão de atividade, aquele roteiro, né, que foi sugerido, ele trabalhava com essa coisa de fazer eletrização, lembra? Está em Química isso aqui também, na segunda série. Dá uma recordada lá, quem não viu o vídeo, dá uma olhadinha. Então aqui ele vai fazer todo esse trabalho de ficar fazendo fricção nos bastões e vendo as cargas, se elas estão se repelindo ou se atraindo, tá? Ele vai passando para outras situações, aí ele chega nessa daqui, que é o experimento. Cadê? Gerador de Van de Graaff, uma máquina muito conhecida dos físicos. O gerador de Van de Graaff funciona por contato e atrito. E o que você quer me mostrar aqui exatamente? Eu quero te mostrar um corpo bastante carregado. Eu vou ligar, ok? Vamos lá. O que a gente está vendo aqui é que todo o papel, assim como a cabeça metálica do Van de Graaff, ficou eletrizado com cargas de mesmo sinal. Aí um está repelindo o outro, por isso eles ficam todos de pé. Veja só. O que são esses estalos? São faíscas que estão saltando da esfera maior para menor. Isso porque existe um excesso de elétrons na esfera maior. E ela está se descarregando para menor. E como é que a gente termina a experiência sem correr um risco aqui? Eu só vou desligar e vamos esperar que ela descarregue, ok? Ah, tá. Continua eletrizado, né? Sim, ela vai ficar eletrizada por algum tempo, mas lentamente ela vai perdendo cargas para o ar, por contato. E aí os papéis vão abaixando lentamente, como você pode ver. Eu também posso apressar esse processo, dando mais uma descarga na esfera. Olha. Existe ainda alguma outra... O processo é bastante sofisticado. Aí aqui, pessoal, ele já começa a falar da máquina, tá? De Xerox, de todo o processo de fotocópia, que é um pedacinho que ele fala sobre isso. Várias etapas. O que acontece é o seguinte: um cilindro metálico que existe no interior dessa máquina, ele é eletrizado com cargas elétricas negativas. Ele fica completamente coberto por elétrons. O original é lido por um escaneamento de luz. Uma luz varre o original e, onde o original é branco, essa luz reflete contra o cilindro e remove esses elétrons do cilindro. De modo que ficam no cilindro elétrons apenas na posição onde estavam os tons escuros do papel, ou seja, as letras. Numa segunda volta desse cilindro, o tôner é jogado, é soprado sobre o cilindro e o tôner ele é positivo. Ele vai grudar sobre esses elétrons. Então você vai ter uma imagem do papel gravada sobre o cilindro. Numa terceira volta desse cilindro, o papel, que está em branco no momento, ele já entra eletrizado e a tinta é transferida do cilindro para ele. E aí, numa quarta etapa, ao sair da máquina, ele é aquecido, a tinta se funde ao papel e a cópia sai pronta e seca. Gente, olha que coisa maravilhosa, né? Olha, gente, que aluno, quem é esse aluno que nunca precisou tirar um Xerox na vida? Né? Então, só que a gente não tem nem ideia, né? Os alunos não têm nem a ideia de como seria esse processo, né? Então, olha que bacana esse vídeo para ele perceber o cotidiano, tá? E assim ele vai falar da pintura de carro, se você avançar um pouquinho mais. Depois ele vai para um campo onde tem os para-raios, vai começar a falar sobre isso, sobre as nuvens, sobre a descarga. E é um vídeo muito bacana, viu? Vale muito a pena. São 14 minutos e 33. Vale muito a pena vocês assistirem depois, tá bom? Eu vou avançar por conta do nosso tempo aqui. Vou voltar para a nossa apresentação.
Bom, retornando aqui, então essa foi uma atividade inicial. Vejam, coloquei 30 minutos totalmente ajustáveis para a leitura desse texto e para assistir esse vídeo, tá bom? Depois nós vamos para uma atividade 2, tá? Então o aluno vai fazer uma leitura do texto inicial, que é esse texto aqui, corrente, tensão e resistência elétrica, e vai registrar suas impressões sobre o que ele já sabe nas 4 questões que seguem, tá bom? Então, ó, ele já teve uma leitura inicial, já teve um chamado para assistir aquele vídeo. Aqui tem uma parte introdutória falando dos elétrons, e aí vem algumas questões aqui, ó. De onde vem energia para fazer a luminária funcionar? Né? Por que é necessário ligar a luminária na tomada? Porque as tomadas podem ter 2 ou 3 pinos, né? Porque os aparelhos elétricos esquentam depois de algum tempo ligados. Então, ele vai responder estas questões inicialmente, e depois que ele terminar todo o processo de aprendizado, ele retoma, tá? Ele, depois que dá o tema, ele vai reler esses apontamentos e vai ver se ele alteraria as respostas, tá bom? Então, são 2 maneiras de avaliação aí. Aí segue o texto que ele tem que ler para responder aquelas questões. Então aqui vem falando sobre a corrente elétrica, tá? Sobre a disposição o movimento dos elétrons. Aí vem falando sobre os efeitos da corrente elétrica, como efeito térmico, efeito magnético, efeito luminoso, efeito químico, efeito fisiológico. Então o texto vem trabalhando uma série de questões. E aí vem um outro questionamento para o aluno, para ele se imaginar tomando banho, né, como mostrado, quais são os efeitos da corrente elétrica, né, neste banho que ele está tomando, e como ele pode relacionar essa situação, né, numa situação cotidiana de um banho que o aluno toma. E aí ele começa já com a relação de intensidade de corrente elétrica, tá? Então ele já começa com a fórmula, intensidade, tá? É a quantidade de carga elétrica que atravessa uma superfície no intervalo de tempo considerado. E aí traz todo um questionamento sobre esse tipo de situação. Depois, uma atividade 3, é proposto para ele fazer uma leitura deste exercício resolvido, tá bom? Ele vai anotar os pontos que ele não entendeu, caso tenha passado alguma coisa. Então, é um exercício que ele vai ter que calcular a quantidade de carga, tá? Então, um fluxo de 100 trilhões de elétrons que atravessa uma superfície em intervalo de tempo de 5 segundos. Qual é a carga? Então, aqui tem toda a maneira de fazer o cálculo e, na sequência, tem um quadro para que ele responda algumas questões. Então, ele vai consultar o quadro e ele vai fazer essas transformações de ampere para deciampere, para centiampere, miliampere e assim por diante, tá bom? São as conversões, né? Qual corrente elétrica é mais intensa? Então faz a comparação, além de fazer a conversão, você tem que fazer a comparação. Durante um intervalo de tempo de 2 segundos, uma corrente elétrica que atravessa uma superfície carrega uma carga total de tanto. Qual é a intensidade dessa corrente? Então, tudo consolidação do aprendizado do que veio da leitura do texto, que veio da assistir o vídeo, tá? Então, tudo é condição para que o aluno consiga, de fato, consolidar essa habilidade proposta. E aí a gente não pode esquecer de alguns simuladores, tá bom? Né? A gente lembra da nossa última TPC, eu comentei a respeito dos simuladores, né? Que a gente colocou alguns para vocês verem e tal. Então, para esse tipo de aula, dá para a gente propor, deixa eu fechar esse aqui, tem esses lá dentro do PET Colorado, gente, quando vocês clicarem no link aqui, ó, deixa eu voltar aqui, pera lá. Quando vocês clicarem neste link aqui, ó, do PET Colorado, deixa eu passar a tela lá para... Vocês vão encontrar esse simulador, tá? Que eles apelidaram de John Travoltagem, né? Que, na realidade, o que o John Travoltagem faz, né? Eu começo a fazer com que ele faça atrito com o solo, faz uma descarga na maçaneta da porta, tá bom? Então, tem todos os outros, tem outros simuladores. Aqui, dentro desse PET Colorado, tem alguns que, esse daqui, por exemplo, eu consigo entrar direto. Quando eu clico, ele já abre para eu poder fazer a minha simulação. Mas tem alguns que eu preciso fazer o download do simulador na minha máquina e aí eu utilizo ele. Então esse aqui não precisa fazer download, tá bom? Então esse é John Travoltagem. Então a gente não esquece do simulador. Voltando aqui para o nosso PPT, aí agora a gente entra na plano semanal de aula do professor. Bom, eu vou deixar para vocês
o plano de aula na descrição do link, assim como eu fiz com a parte 1, tinha o roteiro e aí eu deixei o plano de aula. Lá eu mostrei, aqui por conta do tempo talvez eu não mostre, já estou com 35 minutos já do tempo, eu falo demais, mas eu vou deixar o plano de aula semanal para vocês aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bom? Então, tem que conter todos aqueles aspectos de quais são os objetivos que você quer com cada aula, com cada parte da atividade, como você vai fazer a avaliação, enfim, todas aquelas coisas que a gente já conversou. Bom, vamos passar então agora, depois a gente retoma isso, se sobrar um tempinho a gente volta. Então, o roteiro de atividade semanal agora de química, tá bom? Então, eu tinha já conversado com vocês que eu tinha selecionado esta habilidade aqui, saber calcular a constante de equilíbrio de uma transformação química a partir de dados empíricos, e o objeto de conhecimento era equilíbrio químico, tá? Então, pautado nisso, como que foi pensado o roteiro, tá? Então, uma atividade de química, nome do aluno, série, e o título dessa situação de aprendizagem, desse roteiro, como vocês quiserem chamar, será equilíbrio químico. Coloco aqui o meu objeto de conhecimento, coloco o meu descritor, como a gente já está habituado, e aqui eu coloco um recadinho inicial para os alunos, dizendo: cada aluno, neste roteiro você vai entender o equilíbrio iônico da água, o que o levará a compreender o significado do pH, o que ele mede e como é calculado. Então, ressalvo, tá? Faço agora uma ressalva aqui de novo. Pode ser que só com esse roteiro eu não consiga contemplar tudo que eu estou propondo, tá bom? Então, pode ser que ele entenda o que é uma constante de equilíbrio, mas não consiga, ele entenda o conceito de equilíbrio químico, tá bom? Só que ele ainda, neste momento, talvez, com esse primeiro roteiro, ele não consiga calcular. Então, eu preciso complementar esse roteiro, complementar essa situação para que ele avance. Ou não, pode ser que com essa situação ele consiga realmente calcular a constante de equilíbrio, tá bom? Então, é uma coisa para ser analisada por cada um de vocês, dentro da realidade que vocês já conhecem, dos alunos que vocês têm. Então, a atividade 1, qual seria? A atividade 1, a gente fez aquela mesma conversa, sempre propondo essa mesma linha que é do currículo, que é própria do currículo. Lembra quando a gente tinha os cadernos impressos do professor e do aluno? Sempre tinha uma questão norteadora, algo que abria uma situação de aprendizagem e que a partir dali, das reflexões que a gente fazia, é que a gente avançava. Então, eu estou seguindo essa mesma linha. Então, no início a gente faz uma pequena reflexão sobre sobre este tema a ser estudado, com algo que seja talvez do cotidiano do aluno, tá bom? Então, essa questão inicial aí, que o aluno tem que ler a questão e registrar suas ideias iniciais sobre o que ele pensa disso, tá? Então, a questão é: para ter um aquário é necessário tomar alguns cuidados para que os peixes tenham boa saúde. Assim, além de alimentá-los, é preciso atentar para a qualidade da água. Um dos cuidados é verificar seu pH. Então, quais informações você acha que o pH indica sobre a água? Bom, aquário, nem todo mundo tem na casa, mas aquário a maioria já viu em filme. Por exemplo, quando a gente tem o filme do Nemo, né? Que o peixinho, o Nemo, fica preso no aquário e eles fazem de tudo para contaminar a água do aquário para ele ser retirado, né? Então, em algum momento, né, deste processo, ele deve ter tido um contato com o aquário, né? Em algum momento ele deve ter visto isso de alguma forma, ou já ouviu falar de aquário, né? Então, é para pensar nisso, né? Que relação? Às vezes, gente, ele não vai achar nada, ele não sabe nem que é pH. Quanto mais ele vai escrever uma coisa que talvez para a gente não faça muito sentido. Mas é bom que a gente tenha essa reflexão inicial para a gente comparar com o que ele vai colocar depois, se realmente de fato o aprendizado avançou, né? E aí, numa atividade 2, aí a gente já entra mesmo com o conceito de equilíbrio químico, tá? Equilíbrio iônico da água, né? Então, ele já vai fazendo a leitura do texto e registrando as dúvidas no caderno. Coloquei um tempo sugerido aí de 40 minutos, mas também adaptável, tá bom? Então, ele vai falando das propriedades da água, mostra as reações, as equações químicas, que nessa altura do campeonato, né, eles já têm que estar mais ou menos um pouco mais familiarizados. Caso não, tem que ser retomado alguma coisa nesse sentido. Já começa a estabelecer como é esse tipo de equilíbrio químico, né? Dessa autoionização da água, uma água com a outra formando próton e assim por diante, né? O íon hidrônio. E aí ele vai trabalhando toda essa questão, tá? A reação de ionização da água,
Aí ele já começa a trabalhar com concentração de íons H+, e íon OH-, tá? E o conceito de pH. Então ele já vai começando com esse conceito de, neste equilíbrio, o produto dessas duas espécies químicas dá 1 vezes 10 a menos 14. Tá? E aí ele vai comentando de um modo de ácido clorídrico, em água, como que eu faço, né? Daí tem toda aquela história, né? Ele tem que sofrer ionização primeiro e depois dissociação. Então é isso que vem trazendo aqui. O texto vem falando sobre isso, como ele é um ácido forte, como que acontece esse processo. Vem trabalhando com os cálculos de concentração. Aí ele continua falando que não adianta a gente acrescentar água, né? Que as concentrações não mais se alterarão, né? Por conta do produto iônico. E aí ele já entra no cálculo de pH e pOH, tá? Como com a fórmula química do logaritmo, tá? Em seguida, vejam que é um texto longo. pH e pOH, continua com uma parte aqui embaixo. E aí depois ele entra com a escala de pH, tá? Coloridinha, com as cores, falando do aumento da acidez, aumento da basicidade e a parte que é neutra e traz alguns exemplos de produtos do nosso dia a dia, tudo bem? Então essa seria uma segunda, enorme. Às vezes lá, pessoal, eu coloquei 40 minutos aqui, vamos ver quanto eu coloquei lá. Eu acho que eu coloquei 40, às vezes precisa de muito mais, 40, às vezes vai 50, né? Isso aí vocês já fazem o ajuste que vocês precisam, tá bom? Vocês vão ajustando de acordo com o que vocês vão precisando. Bom, passado isso, a gente tem a atividade 3, né? Então, a atividade 3 é sugerido que o aluno assista esse vídeo que fala sobre a importância do pH. Ele tem aproximadamente 17 minutos. Então, e o aluno tem que registrar o que é pH e como ele está presente no seu dia a dia. Agora embasado em texto, embasado, né, no vídeo, nas aulas e não mais na ideia inicial que ele tinha. Então, o que esse vídeo trata? Né? Um resumão dele aqui para vocês. Ele começa com visita a uma estação de tratamento da água. Ele trata do estabelecimento que trabalha com peixes ornamentais. Na sequência, o professor traduz o significado de pH, realizando uma série de experimentos no laboratório, sais que se hidrolisam na água, enfim, ele vai trabalhando todo esse contexto. Fala de água dura, detergente, sabão. Bom, vou pegar um pedacinho só, porque o nosso tempo aqui também, ó. Aqui, ó. Eu peguei até num ponto que ele está falando da escala de pH. Deixa eu vir para cá um pouco. Aqui a escala de pH. Líquidos com pH acima de 7 são chamados de básicos ou alcalinos. Quando a gente tem água pura, ela naturalmente está em equilíbrio com a sua forma ionizada. Ou seja, a gente tem uma pequena quantidade de íons H+, e uma pequena quantidade de íons OH-. Quando eu dissolvo alguma coisa na água, que faz com que a concentração de íons H+, fique maior do que a concentração de íons OH-, a gente chama essa solução de ácida, e o pH dela é menor do que 7. Quando a gente tem uma solução onde a concentração de íons OH- é maior do que a concentração de íons H+, essa solução é chamada de alcalina, e o pH dela é maior do que 7. A importância é que cada 1 grau de pH, ele não tem uma variação simplesmente de 1 grau de acidez. É uma escala logarítmica, ou seja, 1 grau de pH equivale a 10 vezes mais ou menos acidez. Por exemplo, uma água com pH 7, ela está neutra, né? Se uma água com pH 6, ela é 10 vezes mais ácida do que a água pH 7. Uma água de pH 5, ela é 100 vezes mais ácida do que uma água de pH 7. E como se mede o pH? Bom, a gente pode utilizar um aparelho como esse aqui, chamado de pHmetro, que é encontrado normalmente somente em laboratórios. A gente usa esse aparelho quando a gente necessita de uma medida mais precisa do pH. Para mostrar como ele funciona, eu trouxe aqui algumas soluções para a gente medir o pH. A primeira solução que a gente vai medir o pH é o refrigerante. Para isso, basta introduzir esse eletrodo aqui na solução. Olha só, o pH da solução aqui de refrigerante é cerca de 3,6. Bem ácido, então. Bem ácido. Agora, outra solução que a gente vai medir aqui é de polpa de tomate. Olha só, o pH dessa solução já está aqui acima de 4. Ou seja... Bom, depois, pessoal, ele vai trabalhando, ele faz a leitura com fitinha, né? Com a fitinha de pH, também de produtos do dia a dia. Depois, tem uma conversa sobre tampão, tá? Do sangue.
essa variação de pH, então a gente vai utilizar um indicador. Depois ele faz com o indicador e assim por diante. O vídeo é Eles se bem entram bacana. em equilíbrio. Vocês podem dar uma olhadinha nele depois com mais calma, tá bom? Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Bom, voltando aqui para a apresentação, essa seria a atividade 3. Então, para a gente já encerrando, que eu já extrapolei todo o tempo possível e impossível, tem um simulador de pH do PET Colorado, tá bom? E tem esse vídeo, pessoal, eu vou passar por eles dois, deixa eu ver o que tem aqui, aí eu já faço considerações finais. Eu vou mostrar esses dois aqui rapidinho para vocês, deixa eu voltar aqui na internet. Esse daqui é o simulador, tá bom? Então o que eu faço? Eu venho aqui, quando vocês clicam lá, ele não precisa fazer download, tá? Esse aqui é um dos que já vem direto aqui para a máquina e você consegue. Então eu abro a torneira aqui com água e eu vou colocando água no meu recipiente. Depois que eu coloquei água, eu venho... Água porque eu selecionei aqui, tá? Não, ali embaixo eu selecionei água. Agora eu vou selecionar a solução que eu vou colocar, por exemplo, sabonete. E aí eu venho e coloco uma quantidade de sabonete e um pouco de água. E aí eu venho com o meu medidor, com o meu pHmetro aqui. Tá bom? Então, vou colocar mais água, porque ele não cobriu o eletrodo, pronto. Aí eu já tenho o valor de pH. Posso vir e mudar, ao invés de sabonete, sangue. Então, venho com uma quantidade de água para cobrir. E aí eu venho com uma quantidade de sangue e eu vou ter a minha variação de pH. E aí tem canja de galinha, café, suco de laranja, e aí vocês fiquem à vontade para fazer, né, a simulação que vocês acharem necessária. E o vídeo do Aulas USP, pessoal, esse é um canal muito bom, eu gosto muito, tá? Se vocês puderem colocar de vocês aí, que é um canal que vocês... Até pra gente estudar mesmo. É um canal que foi feito para licenciaturas, tá? Da USP. Então são aulas voltadas para o pessoal da licenciatura. Então é muito bacana. Tem esse episódio aqui que fala de equilíbrio químico, são 35 minutos. O professor faz experimento, ele explica como calcular o pH, explica todo o cálculo e no final ele faz o experimento. Se vocês tiverem oportunidade de assistir e o aluno que também tiver interesse, esse vídeo ajuda muito, tá bom? Então vou fechar aqui. Bom, os planos eu vou colocar lá para vocês, conforme já combinado. Vou voltar agora aqui para mim. Então, pessoal, o que eu tinha para colocar, já extrapolando, nossa, todo o meu tempo ali, mais um pouco, para essa nossa semana, para essa nossa conversa de ATPC era isso. Eu continuo contando com as sugestões de vocês, tá? Com a interação de vocês, para saber se eu estou no caminho certo. Eu estou já pensando o que nós vamos poder fazer de ATPC para a semana que vem, que na semana que vem a gente tem mais 2 ATPCs de 45 minutos, né? Então, já estou aqui meio que pensando o que eu faço, se eu vou para aquela linha que alguns professores já tinham pedido, que era a linha do Currículo Paulista do Ensino Médio, né? Já troquei uma ideia com uma PCNP amiga Érica sobre também uma ATPC que ela fez com os professores dela, também foi bem interessante sobre questões do Enem. Então a gente vai amadurecendo essas ideias e aguarda sugestões. Então, pessoal, tenham uma boa semana. Espero que esses roteiros tenham ajudado vocês, que essas nossas discussões de alguma forma atendam às expectativas de vocês, tá bom? Então um abraço e boa semana para todo mundo.